Olá pessoal, tudo bem? Vou aqui receber o Alexandre Flecha. Deixa eu só inserir o professor Alexandre na nossa live. Grande Flecha, tudo bem? Tá me ouvindo? Noite. E aí, tudo bem? Te ouço bem. Como é que você tá? Essa pandemia aí, tá tudo bem em casa? Na mais perfeita ordem, não saio de casa para nada. É engraçado que quando a gente está fora da pandemia, tudo que a gente quer é ficar em casa um dia para descansar. Agora, tudo que a gente quer é sair de casa, mas não é? Mas não pode, então a gente fica por aqui. Fazendo E lives, aí, né? irmão? Fazendo lives. É isso aí. Obrigado pelo convite, meu irmão. Não, eu quero dizer assim, primeiro agradecer a todo mundo que está aí entrando na nossa live agora. Especialmente agradecer o Flecha. O Flecha é um irmão que eu tenho, a vida me deu de presente essa pessoa incrível, família dele também. É um sócio, é um cara que eu admiro no direito e fora do direito. Para quem não conhece o Flecha, se é que alguém não conhece, o professor Alexandre Flecha, ele é procurador da Maerj, ele coordena pós-graduação em advocacia civil na Cândido Mendes, é professor da FGV, tem vários livros escritos, é uma referência para todo mundo que atua no direito, especialmente no âmbito do processo civil. Então eu tenho assim uma honra enorme de receber esse querido amigo para falar um pouquinho da fase recursal e o poder público na fase recursal. Quer dizer, mais uma vez dialogando o direito administrativo, que é a minha matéria, com o direito processual civil, que é a especialidade do Flecha. Então, Flecha, obrigado, querido amigo, irmão, por aceitar essa live e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, meu irmão. Deixa eu cumprimentar as duas pessoas mais importantes dessa live, Nanda Flecha e Ale Oliveira, que estão aqui, estão conversando entre elas. Ó, um beijo. Cumprimentar Antônio Aurélio, que também está aqui, mandou aqui um abraço para a gente. E vocês todos que vieram ouvir a gente hoje, né? É, eu ouvi uma frase outro dia que eu achei fantástica, que foi do professor Vambi. Ele disse assim: existem duas pandemias hoje no mundo. Uma é o coronavírus e a outra são as lives. Que as lives estão se proliferando, né? Estão em profusão. Eu fiz mais live agora do que no resto da minha vida. E realmente eu acho que é uma forma bem democrática da gente, não enlouquecer dentro de casa. Segundo, da gente continuar falando sobre o direito, que a nossa vida profissional é essa, e poder compartilhar um pouco disso, né? Então, eu espero que os teus convidados da live de hoje possam aproveitar um pouco do nosso debate hoje sobre o poder público e a fase recursal. Obviamente, eu vou falar mais da fase recursal do que do poder público, você fala mais do poder público do que da fase recursal. Tá Certo? ótimo. Só acrescentando essa frase do Vamber, eu acho que tem uma pandemia de lives e uma pandemia de lives sobre o coronavírus. Então é importante também fugir um pouquinho, falar um pouquinho Isso. de processo Falar de civil, recurso, direito, né? de Falar direito, do direito que exatamente. existe sem a pandemia, não Exato. é? Porque vai É ter vida após a engraçado. pandemia, vai passar por isso. A gente espera, né, Rafa? É Espero. engraçado que hoje parece que tudo é pandemia, né? Tudo que vende é com pandemia. Então, máscaras para a pandemia, álcool gel para a pandemia, contratos e a pandemia, parte processual e a pandemia, tudo isso. Tudo. Eu lembro de um tempo atrás, quando o pessoal aqui do Sudeste descobriu o açaí. Tudo era açaí. Então era açaí com granola, açaí com não sei o quê, sofá com açaí, compre aqui, faça o seguro do açaí. Tudo que tinha açaí no meio vendia. Agora tudo que tem pandemia vende. Só que eu acho que isso acaba saturando um pouco, né? Então eu adorei esse Ah, convite. Primeiro porque você é meu irmão, meu sócio. Estou achando que essas foram as razões pelas quais você me chamou. E eu já vou começar saindo do nosso roteiro. Eu já vou tinha começar, roteiro? eu já vou começar entregando o segredo para o pessoal que está aí assistindo. O professor Rafael Oliveira, com toda a responsabilidade que lhe é peculiar, ele me convidou para essa live, eu aceitei, obrigado de novo. E aí, na sequência, ele me manda uma outra mensagem dizendo assim: quando chegar mais próximo, a gente se fala pelo telefone.
improvisando que acaba ficando melhor do que quando a gente tem um roteiro. Não foi, Rafa? Exatamente. Foi assim, né? Exatamente. E aí, já Foi para exatamente. fugir desse roteiro, você é o moderador e eu sou o convidado. Para fugir desse roteiro, eu vou te fazer uma pergunta para a gente dar logo um start nesse negócio. Qual a sua opinião sobre as prerrogativas da Fazenda Pública no processo civil, de um modo geral? Você sabe que a gente falou sobre esse tema outro dia, né? Eu tenho um lado de procurador do município do Rio de Janeiro, então eu me beneficio das prerrogativas da Fazenda Pública como advogado público, e eu também tenho um lado da advocacia privada, e eu vejo o lado da advocacia que não conta com as mesmas prerrogativas. Você sabe que há algum tempo eu imaginava essas prerrogativas como uma necessidade para equilibrar relações, porque o poder público, pela sua burocracia maior, pelas suas formalidades maior, ele tem mais dificuldade, por exemplo, de, às vezes, acessar informações num tempo mais rápido. Isso, às vezes, dificulta, portanto, a apresentação de uma defesa ou de um recurso. Então, tradicionalmente, eu acho que eram mais justificáveis essas prerrogativas. Acho que hoje a gente tem que repensar, pelo menos algumas dessas prerrogativas, porque acho que é uma tendência no direito como um todo, no direito processual e no direito administrativo, uma tendência à consensualidade, uma tendência a um equilíbrio maior entre o poder público e o particular. No meu campo, no direito administrativo, já há algum tempo os autores discutem, né, eu inclusive, fazem uma releitura sobre o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né, para evitar que razões de Estado justifiquem uma posição de superioridade do Estado em relação aos particulares. E essa consensualidade me leva, inclusive, a criticar, hoje numa doutrina minoritária, pelo menos por enquanto, a criticar, por exemplo, a interpretação que se faz hoje de cláusulas exorbitantes em contratos administrativos. Mas é um tema para uma outra live. Então, acho que no direito administrativo já há essa tendência da consensualidade. E no processo civil, Sim. que não é a minha especialidade, mas o que eu percebo, pelo menos, olhando para o CPC de 2015 e para a lei de mediação e outras normas especiais, é que o CPC de 2015 ele preza muito pela cooperação, pela colaboração entre as partes, entre os juízes, fala muito de mediação, de autocomposição de conflitos. Então, acho que talvez, em algum momento, a gente tenha que repensar, rediscutir essas prerrogativas do poder público, não necessariamente para acabar com todas elas, mas pelo menos para repensar e eventualmente relativizar algumas delas, não acabar com todas elas e discutir uma a uma, né? Qual delas faz sentido ainda hoje ou não. Eu acho isso, acho que ainda talvez tenha algum sentido para algumas prerrogativas, por conta do interesse público, por conta da questão dos interesses que a Fazenda Pública tem que satisfazer, mas me parece que é razoável pensar numa releitura assim. O que você acha? Olha, quando eu era estudante de Direito, eu ouvia essa justificativa, né, que a Fazenda Pública tem as suas prerrogativas, porque tem o interesse público, tem a supremacia, que tem uma questão estrutural também, que a estrutura das advocacias públicas não é a mesma de uma advocacia privada. E quando a gente está estudando, a gente faz faculdade, a gente está estudando sobre isso e a gente internaliza essas informações. Mas na atuação prática, e eu estou muito próximo de você, então eu vejo a tua atuação também como advogado público, eu vejo que, se não todas, a maioria dessas prerrogativas elas são indispensáveis para que o processo tenha realmente uma paridade de armas. Eu vou te dar um exemplo. Se eu não podia falar, já era, porque eu vou contar, você me contou, aí você não pediu segredo. Eu não guardo os meus segredos, não vou guardar os dos amigos. Cuidado, cuidado. Eu lamento profundamente. Nem dinheiro eu guardo, Rafa, quanto mais Isso eu segredos. também não. Mas eu vejo o seguinte, eu estou lá no escritório, eu sou advogado privado, se a minha demanda aumenta, eu vou aumentar a minha equipe para isso. E assim crescem os escritórios. Se a tua demanda aumenta, você tem que fazer concurso para isso. E não é assim, tem que ter orçamento, etc. Então, o que acaba é que, se eu tiver uma demanda maior, eu vou contratar.
Se você tiver uma demanda maior, você vai trabalhar mais. Então, você me falou outro dia, se o número não for segredo, você declara aí, mas você me falou outro dia o número de processos que vai para a tua conclusão diariamente, o que eu achei absurdo, eu achei estratosférico. Então, vocês precisam mesmo de prazos diferenciados. O reexame necessário, eu tenho minhas dúvidas, mas o prazo em dobro, eu realmente acho que ele é bem importante. Intimação pessoal também acho que é bem importante. Mas a gente já vai vendo que a lei ela vai afastando um pouco dessas prerrogativas. Você vê que na lei do Juizado da Fazenda Pública não existe a prerrogativa do prazo diferenciado. Então, os prazos eles vão direto. No ECA, por exemplo, a Fazenda Pública não atua no ECA, não sei exemplo de laboratório, mas se acontecer, o recurso também, quando envolve o ECA, não tem prazo diferenciado, ainda que seja Fazenda Pública. Então, aos poucos, vai sendo mitigada essa série de prerrogativas que a Fazenda Pública ela tem. Mas, de fato, eu acho mesmo, faticamente, eu acho que é bem importante. Diferente de um país de primeiro mundo, como se chama, que pode ter um corpo de advogados públicos muito maior, uma equipe muito maior, uma estrutura muito maior, e aí poderia até pensar na igualdade. Vou te dar um exemplo. O meu prazo da apelação é de 15 dias e o advogado da parte contrária, particular, assim como eu, também tem prazo de 15 dias. Então, eu tenho uma posição de igualdade. Agora, se o advogado do lado de lá é um advogado que tem um volume muito maior, e esse volume não foi porque ele quis abraçar o mundo com as pernas, mas porque o cargo dele impõe que ele pegue tudo que entre, essa igualdade ela quebra. E, portanto, quem está em inferioridade tem uma prerrogativa para se igualar. Esse é o objetivo, aliás, da isonomia, né? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Vai nessa linha também. Eu só tenho assim, um medo, um receio a longo prazo de que reconhecer essas prerrogativas para a Fazenda Pública, com aquele argumento tradicional antigo de que, olha, a Fazenda Pública não tem uma estrutura adequada, não tem velocidade e eficiência para coletar as informações, para subsidiar uma defesa de um procurador, que é o meu caso. Eu tenho só o receio de que essas prerrogativas sirvam para uma zona de conforto, para que a ineficiência permaneça. Eu acho que não traz, às vezes, incentivos, se a gente pensar em análise econômica, não traz incentivos para o poder público melhorar, se capacitar, procurar ser mais eficiente. Às vezes, eu não quero generalizar, mas talvez alguns entes federativos ou algumas pessoas jurídicas de direito público se acomodem um pouquinho na necessidade de trazer mais eficiência para os seus procedimentos, para o seu dia a dia, porque sabe que vai ter um prazo maior para se manifestar, porque é mais confortável se manifestar num prazo mais longo. Eu só tenho esse receio, não que isso seja necessariamente verdade, não tenho dados empíricos para provar isso, mas o meu medo é que essa burocracia excessiva do Estado ela não seja repensada em algum momento, porque a gente tem que repensar isso. A gente fala aqui de... Eu atuo hoje no contencioso, mas chefiei o consultivo do Rio de Janeiro há algum tempo. Para você ter uma ideia, tem algumas secretarias que contam com 20, 30, sei lá quantos servidores só para responder ofícios, né, de órgão de controle, órgão jurisdicional, Ministério Público, Tribunal de Contas e a própria Procuradoria, o órgão de controle interno. Então você vê o custo disso, você ter uma estrutura dessa tão ampla para fornecer informações e às vezes essa estrutura não é suficiente, porque a informação demora a chegar e aí o procurador, eu vou falar agora de uma experiência que eu tenho na prática, meu prazo para contestar é dobrado, então eu tenho 30 dias para contestar, 30 dias úteis. Muitos vão falar, esse prazo é excessivo. Eu genericamente falaria, esse prazo é mais do que razoável. Mas já no caso concreto, muitas vezes, o órgão, a secretaria que tem que me dar informação para eu fazer a defesa do ente público, muitas vezes me dá a informação, quando dá, na véspera do prazo vencer, ou pouco antes do prazo vencer. Então, meu prazo líquido, com a informação na mão, às vezes, é muito reduzido. De um dia, né? Um dia, 2 dias. Existe. Exatamente. Essa dificuldade eu sei que existe no âmbito privado, às vezes as empresas, os particulares têm dificuldade também de coletar as informações e o prazo efetivo líquido também não é 15 dias necessariamente, mas no poder público eu vejo isso com muita frequência. Então, acho que
É o que você falou, acho que ainda é indispensável as prerrogativas de um modo geral, acho que a gente pode pontuar uma a uma, repensar uma a uma, acho que vale a pena uma análise um pouco mais crítica para a gente não deixar que a administração pública se acomode com esses prazos mais alargados e outras prerrogativas que a gente vê no campo do processo. Mas aproveitando aí o gancho, Flecha, que você levantou, das prerrogativas, a gente vê algumas diferenças entre as prerrogativas da Fazenda Pública no campo processual no CPC de 73 e no CPC de 2015. Então, por exemplo, você falou da questão Sim, do prazo, pegando esse gancho do prazo, né? O CPC anterior, a Fazenda Pública tinha prazo quadruplicado para contestar e dobrado para recorrer. E aí veio o CPC de 2015 e colocou prazo dobrado para tudo. A novidade de contagem de dias úteis, e essa, sim. essa contagem dobrada, esse prazo dobrado, valeria não só agora para recurso, mas também para contrarrazões, para qualquer manifestação no processo. Então, assim, o que, que você tem alguma visão, algum pensamento em relação a isso, em relação ao que o CPC anterior dizia em relação à Fazenda Pública e o que aconteceu com o CPC de 2015, a pontuar pelo menos aí essas peculiaridades, essas novidades, entre aspas, em relação à Fazenda Pública? Sim. Bom, a questão do prazo, ela é uma miragem, na verdade. Porque a gente fala assim, no Código Velho era em quádruplo para contestar, leia-se responder, e em dobro para recorrer. E agora ficou só em dobro, tiraram o prazo em quádruplo. Mas, na verdade, o prazo era em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, e veja, só para recorrer. Quando a Fazenda Pública era recorrida no Código anterior, era prazo simples. Era só para Sim, recorrer e não para responder o recurso. No Código Novo, tiraram o prazo em quádruplo. E aí parece que diminuiu. Mas só que incluíram o prazo em dobro para absolutamente todos os atos processuais remanescentes. Então, no final das contas, se você somar o número de dias desse prazo, ele acaba ficando muito maior. Eu tirei o quádruplo de um ato, mas botei o dobro para todos os demais atos. Eu acho que isso ajuda para poder tirar a possibilidade de discussão inócua. Deixa eu definir o que é discussão inócua. Parece que é muito comum na Suécia, no Brasil ninguém faz isso, mas na Suécia parece que é muito comum utilizar-se do processo e dos atos processuais para retardar o processo o máximo que puder. Parece que os suecos têm lá um ditado, os suecos réus têm um ditado que diz assim: eu quero vencer, mas se eu não puder vencer, se eu tiver que perder, eu quero perder o mais tarde possível. Ganhe o máximo possível. E aí, o que acontecia no código anterior? Muitas vezes se valia, como não tinha essa interpretação exata da lei sobre quais eram os limites dessas prerrogativas, especialmente no prazo, eu acabava tendo uma discussão sobre recursos que ia até o Supremo, onde todo mundo já sabia que o resultado ia ser negativo, mas aquilo fazia com que o processo se arrastasse por anos. E quando a Fazenda pedia para condenar a litigância de má-fé, raramente os juízes condenavam. Então, o Código Novo, ele acaba dando com uma mão algo que parece ter aumentado o processo, que é o prazo em dobro para tudo, mas, na verdade, com a outra mão, a possibilidade desses recursos para discutir interpretação de norma, porque agora ficou muito mais claro. Eu vou dar um exemplo comparativo. Isso vale não só para a Fazenda, mas para todo mundo. No código anterior, não cabiam embargos de declaração para atacar erro material de qualquer decisão. Isso não era cabível. Era só obscuridade, contradição e omissão. E aí o que acontecia? Se a decisão vinha com um erro material, mas não vinha com nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, alguns advogados, suecos de novo, alguns advogados embargavam de declaração, atacando esse erro material, que era para ser por simples petição, mas atacava por embargo de declaração só para interromper o prazo do recurso seguinte. Aí os juízes acertadamente diziam: opa, isso aí não é caso de embargo de declaração, não é cabimento de embargo de declaração, inadmito. Em inadmitindo, não vou interromper o prazo do recurso seguinte. E aí, quando o juiz dizia isso, o prazo do recurso seguinte já tinha ido há muito tempo.
E aí os recursos continuavam até o Supremo de novo, só para dizer se aquele prazo tinha sido interrompido ou não. E aí o processo se arrastava, se arrastava. O Código Novo veio e disse, olha, para erro material também cabe embargo de declaração. Pô, então agora parece que piorou, parece que é uma medida que quer retardar o processo. Porque se eu te dou embargo de declaração para erro material, é outra hipótese de interromper o prazo seguinte. Que seja, eu interrompo o prazo do recurso seguinte, mas retiro do advogado a possibilidade desses recursos protelatórios para discutir algo que agora a lei está dizendo claramente que cabe. Então, Uhum. é só dar um passo para trás para dar muitos passos para frente. Eu acho isso Uhum. bem relevante. Foi uma grande modificação. E aí, como eu respondi Excelente. a sua, agora eu faço uma para você. Ixi, vai lá. Posso? Pode, Porque, claro. porque o pessoal achou que veio para cá para ter informação de administrativo e processo. Mas, na verdade, a gente veio para Aham, se divertir. Não é isso? A claro. minha diversão, por exemplo, é perturbar a vida alheia. Eu adoro perturbar a vida alheia e pretendo fazer isso agora. Vai lá. Brother. Acho que Flash, a conexão acho que tá ruim aí. Eu não ouvi. Pode repetir só essa parte? Você falou exame necessário Isso, agora. Vou... e. O Vai, reexame melhorou. necessário, ele melhorou. Ele continua existindo, mas ele melhorou. Porque no código anterior não ia para o reexame necessário as causas até 60 salários. E agora para município é até 100, para município capital 500 e para a União 1.000 salários. Até esses tetos Aham. não tem reexame necessário. Então, melhorou, restringiu mais a hipótese de reexame necessário. E a minha pergunta é a seguinte: reexame necessário em embargos à execução fiscal? Que foi uma pergunta que me fizeram agora esses dias. Aí eu vou entrar, depois de 26 minutos, eu vou entrar especificamente no tema Fazenda Pública e a fase recursal. Olha que caso concreto interessante. Embargos à execução fiscal tem reexame necessário se você vencer? Tem. Embargos à execução fiscal. Se você vence a Fazenda Pública perdeu, você então tem reexame necessário. Aí o que aconteceu? Rafa, enquanto o Rafa. Rafa, está me ouvindo? Cumprimentar meu irmão Carlinhos, que está aqui presente. Um beijo para você, meu irmão. Rafa, Rafael você me ouviu? Novaes, Carlos, Ih, Fernando Rafa Rangel, Rafael Novaes. Novaes, Carlos, Rafael grande Vietes Rafa. Novaes. Meu sócio no Flecha Vietes Novaes. Abraço, irmão. Rafa, você ouviu minha pergunta? Não ouvi, Flash, a conexão está ruim, a imagem e a sua voz somem. Consegue repetir a parte final? Eu vi que era o exame necessário, É, você falava da execução fiscal, em que os embargos de execução fiscal são julgados procedentes, é isso? isso. Então, sentença nos embargos da execução fiscal foi de procedência. O Aham. contribuinte, então, venceu e a Fazenda Pública perdeu. Estava lá naquele valor que tem reexame necessário. Ninguém apela, a Fazenda não apela, esse advogado que me consultou também não apelou, e o juiz disse o seguinte: não tem reexame necessário. E não mandava o reexame necessário de jeito nenhum. Aí ele foi até a secretaria, uma vara federal, ele foi à secretaria e disse: eu venci aqui, o valor da causa é mais de 1.000 salários, tem reexame necessário. Remete aí. E aí o pessoal da secretaria disse: não, o entendimento do juiz aqui é que não tem reexame necessário para essa hipótese. Vou certificar o trânsito. E a pergunta é: o que fazer nessa hipótese? Deixa transitar ou faz alguma coisa? E em fazendo alguma coisa, o que fazer? Uma pergunta bem Difí- relevante. Difícil, né? Se transitar, poderia discutir alguma hipótese rescisória depois, mas o difícil é a efetividade disso depois, né? Tem alguma outra medida antes do trânsito, Flash?
para mim tá complicado. Eu vou chamar aqui o Flash. Oi, Arícia, tudo bem? Grande Arícia, minha colega de procuradoria. Pois é, eu pensei na rescisória se já tiver o trânsito, né? Acho que já caberia a rescisória. Estou aqui ansioso para ver se tem alguma medida antes do trânsito. Deixa eu chamar o Flash aqui de novo. Congelou a imagem do Flash. Fala, meu amigo. Melhorou a conexão? A conexão acho que está um pouco ruim aí, a internet, né? Tá me ouvindo? Voltamos? Tá me ouvindo agora? Voltamos? A minha internet aqui deu um pico, não sei o que aconteceu. Eu tirei da internet e botei no 4G. Agora Beleza. estamos mais Ah, vulneráveis melhor, ainda. né? Agora Vamos a ver sua se imagem vai. está mais nítida, é. Então, eu tinha Vamos ver. pensado na rescisória se tivesse o trânsito julgado. Agora, antes do trânsito, decorrido o prazo, eventualmente, de um recurso voluntário, o que que você sugeriria? Caberia rescisória depois do trânsito? Seria um Pois caso é. de aplicação incorreta da lei? Se transitar em julgado, cabe rescisória. O problema é que vai transitar em julgado a favor do contribuinte. Sim, Então, a Fazenda acabaria com ela perder o prazo dela de apelação, não voluntariamente, mas pode ser estratégia, não quis recorrer, mas, enfim, não apelou. Transita em julgado numa hipótese que não tinha que transitar, porque tinha reexame necessário. Então, cabe rescisória por violação de norma jurídica, que é do sim. 496 do CPC. Uhum. Mas, para o contribuinte, esse problema é terrível, porque ele vai ficar durante 2 anos com uma espada na cabeça, esperando para saber se a Fazenda vai ou não propor uma ação rescisória. 2 anos que ele não pode fazer nada, pode fazer execução, etc. Se receber e depois perder na rescisória, vai ter que devolver. E eu garanto que a rescisória vai ter o pedido julgado procedente, porque era flagrante caso de reexame necessário. Então, ele não queria ficar durante 2 anos com a vida dele parada, esperando para saber se viria ou não a rescisória. E o cartório, a secretaria, né, a Vara Federal, a secretaria informou verbalmente que aquele era o entendimento do juiz. Então, qual foi a sugestão que eu dei para ele? Você precisa de uma decisão judicial dizendo que não é caso de reexame necessário. Para isso, faz uma petição intercorrente, uma simples petição, mesmo depois da apelação, faz uma simples petição dizendo que parece que é caso de reexame necessário, artigo 496 do CPC, e não houve essa certidão até agora. Requeiro, portanto, que se faça o reexame necessário, que se remeta para o tribunal. E aí, se o juiz disser mesmo por escrito o que a secretaria estava falando verbalmente, eu já acho que não vai fazer. Eu já acho que, vindo a petição com um fundamento legal, eu acho que ele faz o reexame necessário. Mas, que foi o que aconteceu no caso concreto, inclusive. Mas se o juiz não tivesse feito isso, ele proferiria uma decisão dizendo que não era caso de reexame necessário e que ele não ia mandar para o tribunal. E aí você tem uma reclamação no tribunal dizendo, olha, tem um juiz lá embaixo que está usurpando a competência deste tribunal. Tem um juiz lá embaixo dizendo que não vai mandar para cá uma coisa que a lei diz que tem que mandar. E aí é o caso típico de reclamação direto no TRF para fazer aquele recurso subir, para fazer aquele processo subir via reexame necessário. Eu achei uma solução que era mais rápida do que ficar 2 anos em compasso de espera para ver se viria ou não aquela ação rescisória. Sem O dúvida. que você acha? Achei excelente a ideia. Eu pensei na rescisória. A gente no município tem algumas rescisórias propostas, a gente pede liminar quando tem uma execução contra a gente em curso. Pela execução em curso, às vezes conseguimos eliminar. Quando há uma iminência de emissão de precatório, conseguimos eliminar, eventualmente. Mas realmente é muito melhor você resolver a questão antes do trânsito julgado, né? Não esperar, Sim. né, o trânsito. Acho que é melhor para todo mundo, não só para o contribuinte, mas para a fazenda, para a questão de segurança jurídica. Isso. Achei interessantíssima É. a questão. Interessantíssimo. Olha que pergunta interessante aqui.
Professora Cláudia Molinaro está aqui presente. Um beijo Cláudia para você, Molinaro, querida querida Claudinha. amiga. Ó, Flecha, aqui passou por aqui o Marcelo Mazola. Oi, Marcelo Mazola. rapaz. Esse amigo desnaturado que não liga mais pra gente, né? Entendi. Foge, Mas olha, foge das conversas, né? foge, foge. Que interessante. Queria preclusão para a Fazenda? A Fazenda não apela daquela sentença. A Secretaria, por erro, certifica o trânsito. A Fazenda pode propor ação rescisória mesmo depois de não ter apelado daquela sentença? Seria uma rescisória contra a sentença de uma sentença que a Fazenda voluntariamente não quis apelar. Haveria preclusão nesse caso? É uma boa Uma questão. pergunta que não diz para quem é, vamos perguntar ao professor Rafael Oliveira. Poxa, é uma questão processual, né? É claro que a gente não pode exigir também. Então, seria uma exigência implícita ou expressa que a gente esgotasse toda a fase recursal, fosse até o STF, até o STJ. Precisaria haver sempre a interposição de todos os recursos possíveis para poder Não propor uma tem. decisória? Não, né? Não tem por dois motivos. Primeiro, porque a preclusão é um fenômeno endoprocessual. A Exatamente. preclusão só ocorre para dentro do processo. Exato. Então, eu não posso gerar preclusão para outro processo. O que você fez em um processo não gera preclusão em outro processo. Preclusão só ocorre dentro do mesmo processo. E por causa desse fundamento, tem um enunciado de uma súmula do Supremo. O enunciado 574 da súmula do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não é preciso esgotar a via recursal para que seja cabível a ação rescisória na sequência. Exatamente. Engraçado, Rafa. Alessandra, eu não reconheci aqui pelo sobrenome, mas eu achei a pergunta fantástica, porque essa redação da súmula 574 do Supremo, ela nos induz a erro, que a redação é a seguinte: não é preciso, bem parecido com isso, tá? Se não for igual. Ah, Mazola falou aqui, 514, legal. Não é 574, 514. Mazola, muito obrigado. Isso. Ele não fala com a gente, mas nos ajuda. Então isso é parceiro mesmo. Tá devendo a live. Tá devendo. Mas olha só que redação interessante da súmula 514. Não é preciso esgotar a via recursal para que seja cabível a ação rescisória. E aí a redação, aí tem duas correntes aqui. Mazola falou 514, Cláudia Molinaro falou 574. E aí? Então, são dois professores, vamos resolver. Alguém vai achar aí pra gente, tá? Mas é uma dessas duas com certeza. Tem 5 no começo e 4 no final. No meio a gente resolve já já. Mas a redação, ela nos induz a erro, né? Porque ela diz assim: não é preciso esgotar a via recursal para que seja cabível a ação rescisória. Ué, tem um problema nisso, porque só cabe rescisória contra a decisão que já transitou. Então só cabe rescisória contra a decisão que não tem mais via recursal. Mas o que a súmula quis dizer? Não é isso que está escrito, mas é o que ela quis dizer. Que enquanto tiver recurso cabível, você não precisa interpor todos para, depois que transitar, você ajuizar a ação rescisória. Então, com essa interpretação, todo mundo fala isso, com essa interpretação, a Fazenda não recorre daquela sentença, mas poderia perfeitamente ajuizar a ação rescisória depois do trânsito. Me dói dizer isso, tá? Dói. Mas é o que tem que ser feito. Cabe sim. E Flechinha, aí a questão dos honorários de advogado na fase recursal. O que você vê de peculiaridade no CPC de 2015? Parece que a corrente majoritária é a súmula 514, não a 574. Não, mas olha, para acabar com a dúvida, ele botou o texto aqui, ó. Admite-se ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Aí você pensa, mas se não esgotou todos os recursos, não transitou em julgado. Não, não é isso. Se enquanto cabia recurso você não interpôs, depois que transitou, cabe rescisória. Essa é a interpretação para essa súmula. Essa caneca é chique, é beça, hein? Fala sério. É a caneca do Jô. Caneca do Rafa. Do Jô? Tem água aí dentro, Rafa? É água. Isso eu posso garantir. É água? É água, eu garanto. É água, ok. Ou não, né? Mas falando sobre honorários, essa é uma das partes lá no curso de processo, né? De ponta a ponta, a parte que eu mais me divirto dando aula é a parte de honorários. Porque
essa parte de honorários contra a Fazenda Pública, envolvendo a Fazenda Pública, ela é bem curiosa, porque o Código prevê dois tratamentos diferentes. Se os honorários forem para a Fazenda Pública, você calcula de um jeito. Se for contra a Fazenda Pública, você calcula de outro jeito. A boa notícia para a parte de baixo dessa tela é que os honorários são maiores contra a Fazenda Pública do que a favor da Fazenda Pública. Aí, se for honorários a favor da Fazenda Pública, 85, parágrafo 3º, que é uma redação super tranquila, não tem nenhum problema com ela, mole. Simples, né? É muito simples. 85, parágrafo 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no parágrafo 2º, que é no mínimo de 10 e máximo de 20, e os seguintes percentuais. E aí tem lá uma tabelinha, até 200 salários varia entre 10 e 20, de 200 a 2.000 varia entre 8 e 10. Tem uma tabelinha, é mole para fazer. Agora, se os honorários forem contra a Fazenda Pública, aí a redação é a seguinte. Se você nunca leu essa redação antes, você vai ouvir agora. Vocês estão aí assistindo a gente, você vai ouvir pela primeira vez, caso você nunca tenha lido antes. Eu recomendo a leitura depois umas 15 vezes, só para concluir que não entendeu. 85, parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, 200 salários mínimos, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Isso, na boa, isso parece letra do Djavan. Sabe, que a gente canta, mas não entende nada que está ali. Né? Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branca e a tez da manhã. Nada com coisa nenhuma. Essa redação é muito ruim. Muito, muito, muito. O Cristiano Sobral está aí. Beijo para você, meu irmão. Um abraço, querido. Tudo bem? Essa redação é muito ruim. Não dá para a gente explicar sem uma folha de papel. Certamente a gente não faria hoje. Mas eu recomendo fortemente que você busque uma interpretação desse 85, parágrafo 5º, que é quando o particular vence a Fazenda Pública em juízo. Você gostaria, Rafa, de delinear em palavras, sem escrever, a explicação desse parágrafo 5º? Olha, embaixo de declaração contra a norma, né? Não contra a decisão judicial. Agora, o outro detalhe é que na parte de baixo do vídeo, o senhor Flecha, eu queria lembrar a todos que não sabem ainda desse detalhe, ele é campeão de matemática. Ele foi campeão de matemática quando jovem. Ele ainda é um jovem, mas quando mais jovem. E medalha de ouro. Descobri isso quando ele fazia cálculos de cabeça que eu não entendia nada. Eu não sei fazer cálculo nenhum. Então, matemática eu deixava sempre com ele, eu deixo sempre com ele. E é impressionante a cabeça dele, é uma calculadora ambulante. Então, assim, falar de valores, percentuais, essas coisas, eu até arrepio. Eu deixo com Flecha para fazer cálculo. Dinheiro não é comigo, cálculo não é comigo. Isso é verdade. Isso era uma inconfidência, eu não saí declarando assim, tá? Muito obrigado. Isso é verdade. Eu fui vice-campeão estadual de matemática quando eu era garoto. É fato. Eu não fui só campeão, eu fui vice-campeão. Vice-campeão estadual de matemática. Hoje eu não sei nem receber troco de tão ruim que hoje eu fiquei. Mas na época eu fazia isso. Só que a interpretação, Rafa, de português é muito ruim. Eu vou dar uma ideia aqui de como seria isso, mas certamente só no papel a gente consegue. Então, as faixas do parágrafo 3º são até 200 salários, honorários entre 10% e 20%. De 200 a 2.000 salários, de 8% a 10%. De 2.000 a 20.000 salários, de 5% a 8%. De 20.000 a 100.000 salários, de 3% a 5%. E acima de 100.000 salários, de 1% a 3% de honorários. Se a Fazenda vencer, é só aplicar essa tabela e está resolvido. Se a Fazenda perde, se é o particular que vence contra a Fazenda, você tem que fazer o seguinte, você pega o valor do proveito econômico da causa e automaticamente já transforma isso em salários mínimos. Então vamos imaginar, numa causa tributária isso é muito comum, transformando o valor do proveito econômico deu 100.000 salários mínimos.
Aí na primeira faixa, 200 salários, você coloca entre 10% e 20%. Vamos fazer a conta sempre no mínimo do percentual. Então, 100 mil salários foi a condenação contra a Fazenda. Então, 200 salários, que é a primeira faixa, você tira 10%, sobra 99.800. A segunda faixa, que é até 2 mil, você tira 8%, fica 97.800. A terceira faixa, 20 mil, você tira 5%, sobra os 77.800, que é a última faixa até 100 mil, que você tira 3%. Essa é a conta que deve ser feita. Depois você soma esses percentuais todos para chegar a um valor. Então, eu dou um exemplo, se eu ter que confiar em mim, se não quiserem fazer a conta, que se a Fazenda Pública vencer uma causa de 100 mil salários mínimos, ela ganha 3%. Isso dá 3 milhões de reais. Mas se fizer os mesmos 100 mil reais a favor do particular contra a Fazenda Pública, os honorários vão a 3 milhões e 900 e pouco. Então, o mesmo valor, dependendo de quem vence, os honorários são diferenciados, seja a favor, seja contra a Fazenda Pública. Então, é bem legal ficar atento para isso, porque se você está no particular, por exemplo, e ganhou 100 mil salários mínimos, você poderia aplicar só o parágrafo 3º e executar 3 milhões. Está jogando 900 mil reais fora, o que eu não recomendo fazer, né? Eu acho que é um valor considerável. Para mim, para o Rafa não, mas para mim é considerável. Destacar mais uma vez a presença da Arícia, tá aqui participando. Isso é cálculo IR. A Arícia é uma das minhas, né? Ela está do lado do direito, foge da matemática também, Arícia. Vamos fugir juntos aí da matemática. A Arícia, querida amiga, procuradora do município, é uma referência do direito público nacional e eu tenho muito orgulho de atuar do lado dela na defesa da cidade maravilhosa. Um abraço, Arícia. Arícia é para você, né? Para mim, é Sua Excelência, doutora Arícia. Muito prazer. A Arícia é uma professora nata também. Deixa eu falar, é excelente essa questão dos honorários, né? Porque a gente, às vezes, passa batido nesse artigo 85, nesse artigo dos honorários, e não percebe, às vezes, alguma dificuldade de interpretação, porque, às vezes, não para ler, ou começou a complicar, vai para outro artigo, mas essa distinção do valor bem relevante, final, né? exatamente, quando a Fazenda Pública é vencida ou vencedora, é bem interessante, bem relevante, sim, sem dúvida. E para a gente ir para a nossa parte final aqui da live, senão a doutora Fernanda vai brigar comigo depois. A Nanda Já deve... acabou, Rafa? Hã? Já acabou? Acabamos de Não, começar? estamos indo, estamos indo Que aqui para isso? o final. Achei que tinha uns 5 minutos só. Por mim, eu ficava aqui 24 horas. Mas Pô, também vai ter fácil. briga aqui, cara. Mas, Flechinha, o que você acha aí da fase recursal? O que você pode trazer para a gente? Lembrando que na live tem gente da graduação, gente com pós-graduação, gente está começando a carreira, a gente já tem mais experiência. Como é que é a Eu fase vejo. recursal? É a fase recursal dentro dos juizados fazendários, né? O juizado fazendário estadual, o juizado fazendário federal. Como é que é essa questão da fase recursal? Algum detalhamento que você possa trazer? Tem Uma exame necessário? peculiaridade, né? Não tem reexame necessário no juizado da Fazenda Pública, que é expressa previsão de lei, né? Está lá na 12.153, essa é tranquila. Com relação aos recursos nos juizados, tem uma questão bem interessante. Eu já vou adiantar para que ninguém se afeiçoe ao que eu vou dizer, porque isso é vencido. O que eu vou dizer é vencido. Para mim, faz todo o sentido do mundo, mas isso não passa, ok? Exceto em São Paulo. Em São Paulo isso é vencedor. Fora do estado de São Paulo isso não passa. Mas existem 4 tipos de juizado especial. Um é o criminal, que não interessa ao processo civil, e os outros 3 são interessantes ao processo civil. Juizado especial civil estadual, juizado especial da Fazenda Pública, que também é estadual, e o juizado federal, que tem o nome de juizado federal, mas na verdade acaba sendo o juizado da Fazenda Pública Federal, pelas pessoas que estão ali envolvidas. E cada um desses 3 tem uma lei própria. Então, veja que o que eu vou falar agora é mais um exame de psicotécnico do que de direito. É uma questão de raciocínio lógico. Sabe aquelas questões de raciocínio lógico? Assim, eu tenho 2 maçãs, comprei mais 3, calcule a massa da terra. É um negócio assim, raciocínio lógico é mole. É fácil de a gente entender. Então, deixa eu ver aqui.
Vou pegar três coisas aqui que estão na minha frente. Existem três leis que regem os juizados especiais. Três. Obviamente, elas se sucedem no tempo. Juizado Especial Cível Estadual, que é a lei de 95. 95. Juizado Especial Cível Federal, que é a lei de 2001. E Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que é a lei de 2009. Obviamente, em 2009 essas leis já existiam. Vai parecer Peppa Pig falando, mas não é. Porque as pessoas não veem isso, é impressionante. Lei de 2009, essas duas já existiam. Lei de 2001, essa já existia, mas essa não. Lei de 95, essas duas não existiam. Me parece uma coisa óbvia. Sim. Óbvia, parece. Essa lei de 2009, que é do fazendário, diz: aplicam-se ao federal e ao estadual as normas contidas nesta lei. A lei do Juizado Federal, de 2001, diz: aplicam-se ao Juizado Federal o que já existia nessa outra lei aqui. Mas essa, que foi a primeira de todas, não diz: aplicam-se subsidiariamente as disposições das outras duas. Por que essa lei não diz isso? Porque essas duas não existiam. É óbvio que é isso. Então, cabe agravo de instrumento no juizado especial? No fazendário, cabe, expressa previsão legal, é o artigo 5º. No juizado federal, cabe, expressa previsão legal, artigos 4º e 5º. E no estadual cível, não cabe. Dá para aplicar subsidiariamente essas duas leis a essa aqui? E aí, exceto São Paulo, os outros estados dizem: não é aplicável subsidiariamente nem a lei do federal, nem a lei do fazendário, porque não tem previsão legal expressa aqui. Claro que não tinha previsão aqui. Não tinha como essa lei prever. Ó, em 2001, 2009 vão surgir duas leis aí, e quando elas vierem, se aplica a mim. Claro que não tinha como. Então, o que São Paulo entendeu? Que, na verdade, essas três leis, elas integram um estatuto, um microsistema dos juizados especiais. E, por isso, tudo que se aplica a uma se aplicaria a outra. São Paulo entende assim e admite agravo de instrumento no juizado especial civil estadual. No Rio de Janeiro e nos demais estados do país, exceto São Paulo, não se aplica. Mas para a Fazenda Pública, expressa a previsão legal. Então, quais são os recursos que a gente teria no juizado especial da Fazenda Pública? Agravo de instrumento, mas não é contra qualquer interlocutória, é só contra a interlocutória que tratar de tutelas provisórias, antecipada, cautelar, de evidência. Recurso nominado contra a sentença. E aqui uma curiosidade, a gente acha que o recurso nominado é só contra a sentença, mas não é. Recurso nominado é o recurso cabível contra a sentença e contra as interlocutórias que não pude recorrer. Que, aliás, é o mesmo modelo do CPC. A apelação é cabível contra a sentença e contra interlocutórias que não admitiram agravo de instrumento. Não cabe recurso especial, por força da Constituição da República. O 105, inciso 3, a linha A, diz que só cabe recurso especial contra acórdão de tribunal. Mas cabe recurso extraordinário, porque o 102.3, a linha A, diz que cabe extraordinário contra decisão de única ou última instância, mas não exige que seja de tribunal. Então cabe, porque quem julga recursos nos juizados é turma recursal, que é órgão de primeira instância, composta por juízes de direito. Esses são os recursos. Se nenhum desses recursos ajudar naquilo que você precisa, cabe mandado de segurança contra ato judicial. Que uma das características do MS contra ato judicial é que não tenha nenhum recurso cabível. Então, essas são as possibilidades. Excelente. E lembrando que o Flecha é especialista em juizados, né? Tem vários livros sobre juizados, né, Flecha? Além do Manual do Advogado. Tem o Manual do Advogado e tenho... Eu tenho 3 livros sobre juizado, cada um comentando uma das leis diferentes. Né? Então, eu tenho um livro comentando 9.099, um outro comentando a 10.259 e outro comentando a 12.153. Sensacional. Obrigado pela propaganda. Boa. Levou até a bola, viu? Gostei muito. Muito obrigado pela propaganda. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vai. Mas é de processo, então eu posso responder primeiro, se você quiser, tá? Obrigado. Siga o relator. Não sei qual é a pergunta.
Tutela antecipada contra a fazenda pública. Defiro a tutela antecipada para determinar que o município do Rio de Janeiro... Ficou ruim para você, você não vai poder opinar. Excelente pergunta. Continua nesse nível, porque aí eu tenho impedimento. Vamos lá. Ok, defiro a tutela antecipada para determinar que o município de Estocolmo, na Suécia, providencie leito para o autor, no prazo de 3 dias, sob pena de multa única de R$ 500 mil. Pergunta: esse prazo é contado em dias úteis ou corridos? Olha que inferno. Que inferno. Por que essa pergunta é relevante? Porque o 219 do CPC diz: quando os prazos forem fixados em dias, serão contados apenas os dias úteis. Então, se a decisão fosse providencia o leito em 48 horas, não tinha discussão. É contado corrido. A gente só conta em dias úteis se for o prazo fixado em dias. Prazo da rescisória, 2 anos. Você conta corrido porque não foi fixado em dias. Mas aí, o juiz resolveu fixar o prazo em 3 dias, sob pena de multa única de 500 mil, de R$ 1 milhão. Esse prazo você conta em dias úteis ou corridos? O parágrafo único do 219 diz assim: a contagem dos prazos, computando apenas os dias úteis, é feita apenas para prazos processuais. A contrário senso, prazos materiais, você conta de modo corrido. Só que esse parágrafo é único. Para mim tinha que ser parágrafo 1º e o parágrafo 2º. São prazos processuais, uma lista. Parágrafo 3º, são prazos materiais, outra lista. Só que não veio essa lista. Então, cada autor diz uma coisa diferente. Cada autor tem a sua definição do que é prazo processual, do que é prazo material. E essa pergunta é bem relevante nesse tempo de pandemia. A gente não ia falar sobre isso, mas acaba esbarrando no tema. A pergunta é bem relevante porque a tutela é para providenciar um leito e um respirador para a pessoa sob pena de 1 milhão. Mentira. É sob pena de 1 milhão e sob pena de morte do autor. Porque ele vai morrer se ele não entrar agora. E o juiz fixou em 3 dias, 2 dias. Como os prazos estão suspensos, imagina que essa tutela foi concedida hoje. Hoje é dia 28. Só volta a contar dia 4. Aí é como se tivesse publicado dia 4, conta 5, 6 e 7. O município de Estocolmo teria até o dia 7 para providenciar o leito. O cara já morreu. Então, nesses casos de tutela de saúde, eu preciso contar em dias corridos. Só que tem uma discussão terrível e é majoritário o entendimento de que deve ser contado tutela, tanto tutela definitiva quanto tutela provisória, deve ser contada em dias úteis. E aí veio a decisão do juiz, 3 dias, sob pena de morte do autor, sob pena de 1 milhão. Não interessa, 3 dias. Qual é a solução? Porque tenha certeza que o réu vai adotar a corrente, até porque é majoritária, de contar em dias úteis. Se contar em dias úteis, esquece que o cara vai morrer. Então, qual é a solução que eu vejo para isso? Embarga de declaração, e claro, vai despachar, porque se entrar no processamento também vai demorar, embarga de declaração e vai despachar com o juiz, e nos embargos você diz o seguinte: Excelência, o senhor fixou aí em 3 dias, e como a lei é omissa, e na decisão o senhor também não disse se eu devo contar em dias úteis ou corridos. Pode esclarecer, por gentileza? Lembrando que se o senhor adotar, Excelência, a tese da contagem em dias úteis, só vai contar a partir da semana que vem, a parte já morreu. Então, caso o senhor diga que é em dias corridos a contagem, ótimo. Mas se a sua corrente for de dias úteis, tudo bem. Mas aí pode mudar a decisão para horas, por gentileza, para não dar nenhuma divergência? E vai despachar com o juiz. Você não precisa forçar o juiz. Imagina que o juiz publicou um artigo dizendo que tem que contar em dias úteis. Ele não vai decidir a teu favor. Então você pede para ele esclarecer a decisão se conta em dias úteis ocorridos. E se for o caso, pede para alterar para contagem em horas, para justamente não ter essa discussão. Nas tutelas de saúde, essa é uma medida que é imprescindível. Senão a parte morre. Sem dúvida. Sem O dúvida. que você acha? Não, acho interessante. Acho que a tendência seria contar como dias corridos, por ser um prazo de cumprimento de decisão. Eu não consideraria como prazo processual a priori, né? Um prazo para cumprir uma
uma decisão, um prazo que você tem materialmente para colocar em prática o direito à saúde, acho que na premissa eu trataria como um prazo material, mas de qualquer maneira essa questão, por envolver a saúde e essa estratégia de você provocar o juiz para esclarecer se o prazo é corrido ou não, até para acho que é você o melhor poder caminho. julgar, é interessantíssimo, porque é uma saída pragmática, né? É uma Independentemente saída que resolve o problema, não é uma Exatamente. saída para discutir tese. Você vai resolver o problema. Isso que além de você ser um grande acadêmico, é um grande advogado, que você tem soluções concretas. Você não fica lá viajando nas teorias que não tem nenhuma aplicação concreta. Você resolve o problema. Eu preciso resolver o problema. A ideia é essa. O grande Não é? advogado tem que fazer, exatamente. Eu costumo dizer que eu não sou professor que advoga. Eu sou advogado que dá aula. Diferente, eu sou mais advogado. Então, eu luto por isso. Espero que funcione. Mas tem funcionado, tá? Eu já fiz na prática e eu vi que funcionou. Graças a Deus, graças a Deus. Amigo, vamos aqui para essa parte final, então, de despedida. A gente vai encerrar essa live de hoje. Eu espero que a gente faça outras lives, né? No seu Instagram. Para mim passou voando, irmão. Para mim foi... Porque foi bom, foi bom. Para mim também, foi ótimo, foi descontraído. Você, acho que todo mundo percebeu, para quem não conhece, você é uma pessoa super gentil, carinhosa, inteligente. Então, eu reafirmo o que eu falei lá no início da apresentação. Tenho muito orgulho de ser seu amigo, de ser seu sócio, de conviver com você e com a sua família, e você com a minha. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui também na minha casa, né? Então, poxa, muito obrigado por essa aula, não só teórica, mas também de aplicação prática. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os teus convidados, com os teus amigos, foi legal, eu me diverti muito. Obrigado por me deixar matar a saudade, a gente estava sempre junto, a gente almoçava junto o tempo inteiro, agora a gente está afastado, não é? Ainda bem que aparece o teu nome junto de você, porque eu achei que eu nem ia te reconhecer mais. Foi muito legal, irmão, foi muito legal mesmo. Ó, um beijo para todo mundo. Beijo. E só um recado para quem está aqui assistindo, que eu acho que a gente tem que difundir o máximo que a gente puder as informações. Então, o meu Instagram está à disposição de todo mundo, mesmo por direct, eu tiro dúvida de caso concreto. Falei, estou com um processo assim, qual a tua solução, o que você pensaria e tal. Eu procuro ajudar todo mundo, eu sempre respondo. Está à disposição de todo mundo lá. Beleza? Eu sigo o professor Alexandre Flecha no Instagram, nas redes sociais, e eu já faço isso, então façam também. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Família. Um beijo. Obrigado a todos que assistiram. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente.